Fala, rapaziada. Vou nem falar boa noite, né? Porque mais uma vez não é uma boa noite. Já tá virando costume nesses últimos anos, principalmente nessa temporada de 2020 e agora 2021. Cara, tá difícil. Mais uma partida ridícula, principalmente o primeiro tempo. Um pós-jogo que acabou agora, Bragantino 4, Vasco 1, mais uma vergonha do time do Vasco perder para esse time do Bragantino, um time fraco do Bragantino, um time totalmente limitado, mas que tem um pouco de organização. O mínimo de organização o time do Bragantino demonstrou e conseguiu golear o Vasco. Cara, é inadmissível, velho. Inadmissível. Toda semana a gente vinha aqui falar isso, cara. A gente fica repetitivo, mas toda semana passamos 2020 inteiro passando vergonha. E a mesma coisa agora de novo. O Vasco não conseguiu ganhar nenhum time na parte de baixo da tabela. Perdeu pro Curitiba semana agora em casa, na última rodada, e tomou um pau do Bragantino hoje. O time do Bragantino fraco. O Vasco consegue tomar 4 gols desse time ridículo do Bragantino. Só que um time bem organizado, um time bem treinado. Mas se você for olhar o elenco do Bragantino, gente, não tem nada demais. O Raul, meu Deus do céu, o Raul no Bragantino. O Claudinho, bom jogador, mas... E aí, jogou aonde? Tá jogando um ano bem. A gente tá cansado de ver o jogador aí que estoura num ano, no outro ano vai para algum time grande e não consegue fazer nada. O Vasco não consegue ganhar de um time organizado, sequer qualquer time que tiver o mínimo de organização, o Vasco não consegue ganhar. Terminou o primeiro tempo patético. Primeiro tempo que lembrou o time do Ricardo Sapinto, ou até pior. 3 finalizações pro gol. Cara, o time que tem um centroavante igual o Germancano não consegue jogar em função desse homem, cara. Não consegue jogar em função do cara. O Vasco não consegue criar. O Germancano já tem 6 jogos sem marcar e não tem chance clara de fazer gol. Cara, inadmissível. E hoje ficou provado pra mim o que eu falei em algumas lives pós-jogo aqui do canal. Irmão, não adianta. O culpado não era só o Ricardo Sapinto. O Ricardo não dá jeito. O Luxemburgo olha pro banco, você tem quem? Olha o banco do Vasco hoje. 2 goleiros no banco do Vasco. Miranda, Caio Tenório, Pikachu. Olha o banco do Vasco. Thiago Reis, Marcos Júnior, Carlinhos, Catatal. Gente, olha o banco de reserva do Vasco. O cara vai olhar pro banco e vai colocar quem? Aí eu vejo muita gente, mas pô, botou tal pessoa, botou fulano, botou... Gente, não tem. Vai botar quem? Quem desses jogadores aí que você olha pro banco e fala assim, pô, acho que esse ali de repente pode melhorar o jogo pro Vasco, pode fazer alguma coisa, pode ajudar o time? Ninguém. Nenhum desses jogadores tem condição de vestir blusa de time grande nenhum do Brasil. Só joga no Vasco. Qualquer um joga no Vasco hoje. Qualquer merda joga no Vasco hoje, pô. Gente, o Vinícius. O que é o Vinícius, gente? Pelo amor de Deus. Mano, o Vinícius não é jogador de futebol. Ele é qualquer coisa. Se você falar pra mim que ele é astronauta, eu acredito. Jogador de futebol. Ele não é jogador de futebol. Eu não entendo por que o Vinícius não desceu pra base até hoje. Porque ele é empresariado pelo Carlos Leite. É por isso que ele não desce pra base. Porque qualquer jogador da base do Vasco que subisse, fizesse as merdas e jogasse a merda que ele tá jogando, teria sido devolvido para a base. E o Vinícius não, continua no time profissional do Vasco, continua no banco de reserva todo jogo. Um jogador que não tem fundamento nenhum, não sabe dominar a bola, não sabe tocar a bola. Um jogador que tem velocidade, não ganha de corrida de ninguém. Um jogador que não ganha no mano a mano, não consegue acertar um drible sequer. Chega na linha de fundo, não cruza uma bola para dentro da área. O que esse jogador tem a oferecer pelo Vasco? O que ele tem para fazer pelo Vasco, gente?
Um jogador atacante, um ponta de velocidade que não consegue fazer o fundamental, o básico do futebol. Aí você me olha pro banco, Marcos Júnior, gente, não tem condição, eu não aguento mais isso. Não dá, velho. Não dá todo jogo vir aqui falar desses caras. Não dá, o primeiro tempo ridículo, ridículo. O segundo tempo, algumas mudanças. O Vasco mostrou uma certa posicionamento, melhorou, mas... Gente, não dá. O Léo Gil não tem condição. Não dá. Não dá. Tá mal. Tem que sentar no banco. Ele pode até ser bom jogador. Eu acho ele até bom jogador, mas não tá jogando nada. Tem que sair. O Thales Magno saiu. O único jogador melhorzinho do Vasco que você cria expectativa de criar alguma coisa, não tá fazendo nada. Já não é de hoje. O Castan continua sendo o pior zagueiro do Vasco. O pior zagueiro do Vasco. Ele já estava mal com o Ricardo Sapinto e continua mal com o Luxemburgo. O Castan não ganha uma bola na cabeça. O Castan não ganha uma bola defensivamente. Fraco na bola aérea demais. Na bola aérea do Vasco é um Deus nos acuda, tanto na defesa, tanto no ataque. O Vasco sofre gol de cabeça quase todo jogo. E o Vasco na bola aérea ofensiva não ganha nenhuma. O Vasco coloca 500 jogadores dentro da área. O Vasco não consegue disputar a bola. Os jogadores adversários tiram a bola em cada escanteio do Vasco sozinho, livre. Livre. Só sobe e tira. Eu não sei pra que o Vasco bate escanteio na área, bate falta na área, porque não precisa. Não tem ninguém. Pode botar lá 50 jogadores lá dentro, que ninguém chega nem perto de cabecear a bola, pô. Cara, não dá. Não dá. É difícil. Difícil. Entendeu? É complicado, velho. O Vasco não tem um mínimo, não tem uma jogada, não tem organização, a defesa é uma bagunça, as laterais não produzem. Gente, o que tá faltando pro Riquelme jogar no time profissional do Vasco, cara? Pelo amor de Deus. A gente já viu que o Neto Borges não dá. A gente já viu que o Henrique não dá de jeito nenhum. 7 anos o Henrique no Vasco, o Henrique não produziu absolutamente nada até hoje. Um lateral pífio, ridículo. E toda a diretoria do Vasco, 7 anos, uns 10 anos pra cá, desde que o Felipe se aposentou na lateral, não consegue trazer um lateral esquerdo que preste. Aí o Vasco tem na base um jovem talento e não coloca pra jogar. Não coloca em qualquer clube do Brasil. Se o Vasco tem um talento como o Riquelme, o Vasco não aproveita. Qualquer time no Brasil ia aproveitar esse talento. O Vasco não. O Vasco não. Será que se ele fosse empresariado pelo homem certo, ele estaria jogando? Só joga no Vasco quem é do dono do Vasco? Porque o Vinícius continua jogando. O Andrei fazendo merda continua jogando. Agora a gente sabe por que o Andrei perdeu espaço. Agora a gente sabe por que o Andrei não é titular do Vasco. Não aprende. Quantos gols que o Andrei já entregou para o adversário desse mesmo jeito de hoje? Do mesmo jeito de hoje. Dá a porra do chutão para lateral, cara. Mas não, ele prefere perder a bola. Cara, inadmissível. E uma coisa que eu sempre ouvi é que um time começa por um bom goleiro e o Vasco não tem. O Fernando Miguel não faz nenhuma defesa fora de série. O cara não faz nada normal. As defesas que ele faz é defesa comum, que qualquer goleiro mediano ou ruim faz. As bolas fácil, bola comum, ele pega. A bola difícil que ele tem que pegar, ele não pega. Tudo que chuta vai no gol e entra, pô. Como é que o cara me toma um gol daquele de falta ali, gente? Gente, meu Deus, cara, não dá. Não dá, cara, não dá, tá difícil. É difícil vir falar, vou falar o quê? Falar o quê? Fernando Miguel não é titular em nenhum time grande no Brasil hoje. Nenhum. Pega os principais times do Brasil hoje. São Paulo, Rio, Minas. Nenhum time ele é titular hoje. Só no Vasco. Cara, é difícil até você arrumar alguma coisa, um destaque, não tem. Pra mim, o único destaque hoje, pra mim, nem só pelo gol, não.
pela entrega em campo, o único jogador que parecia querer jogar, o único jogador que parece que tinha vontade de jogar era o Gabriel Peck. Entrou, deu sangue, correu, marcou, não desistiu, conseguiu o gol, quase fez outro na sorte, numa bola que ele foi cruzar. Pra mim, o único destaque, o Juninho, meu Deus do céu. Saiu com 30 minutos de primeiro tempo, eu nem lembro que ele jogou. Ninguém nem lembra. Quem ligou a televisão depois viu só o segundo tempo, nem lembra, cadê Juninho? Jogador que a gente pediu tanto, a gente brigou tanto para ter uma oportunidade, e me faz isso. Entra assim no jogo, desligado, sem vontade. Ah, não dá. Sem criatividade nenhuma. O Vasco não consegue criar uma chance clara de gol. Eu não lembro a última chance clara de gol que o Vasco criou. Porque o jogo do Botafogo não conta, gente. O Botafogo já era. O Botafogo já tá rebaixado, velho. Ganhar de 3-0 do Botafogo não é mérito pra ninguém, não. O Botafogo tomou de 3 hoje do Atlético Goianiense, porra. Ganhou de 3-0 do Botafogo, achou o quê? Agora vai. O Luxemburgo chegou. Fazendo mais do mesmo, pô. Mais do mesmo. E vai ser isso aí. Até o final do campeonato é isso aí, passando sufoco, pô. Não tem como o Luxemburgo fazer milagre com esse elenco, não. Isso aí só mostra a desorganização desses 3 anos da última gestão. Uma gestão ridícula. A pior gestão de futebol da história do Vasco da Gama. A pior gestão de futebol da história do Vasco. Pior presidente da história do Vasco da Gama. Seu Alexandre Campelo. Graças a Deus ele tá saindo, mas infelizmente tá entrando gente igual, pô. Se nada mudar na justiça, porque a gente não sabe o que vai acontecer, vai continuar mais do mesmo. Qual o projeto que você vê do Jorge Salgado? Austeridade. É austeridade. É torcer pro Pikachu, daqui a pouco recupera, aí a gente não precisa contratar ninguém. Contratou o Benício, né? Um negócio da China, pagando milhões no jogador para ele jogar 6 meses e no jogo desse importante contra um adversário bom de se ganhar, um adversário que o Vasco tinha capacidade total de ganhar o jogo, não leva o cara. Pra que contratou, porra? Se tá mal fisicamente, não contrata. Aí você contrata o cara, ele joga no último jogo 45 minutos e no outro jogo não leva? Um jogo aqui do lado, São Paulo, coisa rápida, avião, 40 minutos você tá em São Paulo, 40 minutos você volta. Aí você não leva o Benítez pro jogo? Cara, é difícil chegar aqui e falar de jogador individualmente, você não salva ninguém, a não ser o Gabriel Peck, como eu falei, pelo gol e pela entrega. Fora isso, nada. O Wesley a gente não tem muito o que esperar. Fez o que deu e conseguiu ser melhor que o Castan. O Castan horrível, fraco, de novo, mais uma partida ruim, mais uma temporada ruim, a pior do Castan, eu acho, como jogador de futebol. A lateral, o Léo Matos, não consegue ter efetividade, não consegue auxiliar em nada. Neto Borges, não dá, gente. Não dá. Mais um erro. Mais um Fabrício. Mais um Danilo Barcelos. Não dá. Não dá. O Riquelme tem que ser titular ontem. Ontem do Vasco. Ontem. Juntar o Neto Borges e o Henrique e não engraxa a chuteira do moleque, pô. Cara, incrível, incrível. Não tem nem muito o que falar, não vou me estender muito. Eu já até me estendi muito. Já. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Mais uma vez. Mais uma vergonha. Entendeu? A plena quarta-feira, o jogo passando em rede nacional. E é isso aí que o Vasco faz, pô. Entendeu? E amanhã quem sofre é a gente. A gente que vai dar a cara a tapa. Vai sair amanhã, acordar cedo pra trabalhar, tem que escutar a gracinha dos outros. É a gente. Que é eles mesmo. Tô nem se lixando. O jogador tá nem aí. Eles querem o salário dele, que estão atrasados 3 meses. Ele não quer saber se o Vasco vai ficar na primeira divisão, se vai cair, se vai ganhar o jogo hoje, se vai perder. Eles não estão nem aí.
O Vasco teve uma sequência ótima de jogos aí e não aproveitou. Ganhou do Botafogo, empatou com o Atlético Goianiense, perdeu para Curitiba e Bragantino. E aí? Próximo jogo é contra o Atlético Mineiro, embalado, brigando pelo título. Qual a expectativa que a gente vai ter, pô? Qual a expectativa de vitória que a gente vai ter de chegar lá e jogar contra os caras? Mais um jogo em casa, São Januário novamente. Tomamos 4 no primeiro turno deles. E se jogar igual jogou hoje, vai tomar 10, pô. Vai tomar 10. Se o Bragantino, que é fraco, meteu 4 no Vasco, imagina o Atlético Mineiro com um time bom, bem treinado, com elenco. E aí? Qual a expectativa do jogo pro final de semana? Vamos passar mais um final de semana na merda? Mais um final de semana com o Vasco acabando com o nosso final de semana? Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Infelizmente não tem o que fazer. É esses jogadores que estão aí que a gente vai ter que aturar até o final do mês, até o final de fevereiro, até o final do campeonato. Não tem jeito. Não tem jeito. E é torcer para não cair. É torcer para ter time pior. Mas infelizmente, pior que o Vasco hoje, só o Botafogo, pô. O Botafogo já era, já tá rebaixado, acabou o Botafogo. Mas você vê o Curitiba ganhando 2 seguidas, ganhou do Vasco, ganhou do Fluminense hoje. Encostou ali no Vasco, que é o primeiro fora da zona. Aí você vê o Fortaleza empatado ali, se o Fortaleza empatar, o Vasco entra na zona de rebaixamento de novo. E aí? O Vasco entra na zona de rebaixamento dessa rodada. Aí você vai ver pela frente só paulada agora. É Internacional, é Atlético Mineiro a próxima rodada. Depois o Inter, que virou líder hoje, empurrou 5 no São Paulo. Aí vão jogar contra os Mulambo lá. E aí? E aí? Entrar na zona de rebaixamento hoje vai sair quando? Aí você vê o Curitiba com expectativa de crescer e tentar sair da zona. Você vê o Goiás, você vai jogar com ela, você não sabe. De repente o Goiás pode aprontar, pode fazer alguma coisa, não está entregue ainda. Mas e o Vasco? O Vasco não tem expectativa nenhuma mais. Toda vez é isso. A gente já entra torcendo para não ser goleado. Pô. Cria uma expectativa num 3-0 ilusório contra o Botafogo. Aí toma um pau dentro de casa, num jogo ridículo contra o Curitiba. Não tem o que falar, galera. Não tem o que falar. Não tem como chegar aqui e pedir like. Eu vou pedir pra curtir, pra compartilhar, pra se inscrever. Mas nem ânimo pra isso não dá, cara. É complicado. Complicado. Entendeu? E a diretoria não tá nem aí, pô. Os caras querem saber de brigar pelo poder. Vai lá, usa os amigos, uns dos amigos lá pra entrar no poder, os outros usam os amigos de cá e vão brigar pelo poder. Entendeu? Eu torço muito pro Leve. A gente no canal aqui apoia muito o projeto Somamos. Aliás, o único projeto que tem, porque os outros candidatos não tinham projeto algum. Mas isso tá na hora de acabar, gente. Infelizmente tá na hora de ter um fim. Eu torço para esse fim, seja com o Leve em presidente. Mas se não for, tem que ter um fim. Tá na hora de ter um fim. Tá na hora de ter um fim nisso. Chega. Chega. Chega de toda semana ter um capítulo diferente na política do Vasco. A eleição foi em novembro. E ainda tá aqui, a gente já tá em janeiro, já quase em fevereiro. E tá nessa aí. Tá nessa mesmice. A gente não sabe quem vai ser presidente. Tá lá, por enquanto é o Salgado, mas a qualquer momento chega aí, explode, o Leve em presidente, e aí? Enquanto isso, a torcida um ofendendo o outro, um xingando o outro, um brigando com o outro. Eu fico preocupado quando voltar. A vacina tá aí, daqui a pouco volta o público ao estádio. O que vai ser dentro de São Januário? Se essa política continuar desse jeito? Todo jogo vai ter porradeiro dentro de São Januário, pô. É torcida se odiando por causa de política. Torço muito, como falei, torço muito. Torci muito e ainda torço ainda para que tenha,
para que a justiça seja feita, o estatuto seja respeitado e o Levin seja empossado como presidente. Mas e o respeito, gente? Esses caras... E aí? E onde é que fica a instituição Vasco da Gama? Onde é que fica a torcida? Enquanto tá essa baderna aí na política, aí na justiça, o Vasco tá tomando porrada dentro de campo, se afundando, rumo a um quarto rebaixamento. Quarto rebaixamento, gente. Em 12 anos. Em 12 anos, rebaixado 4 vezes. E se for rebaixado, não sobe. Não sobe ano que vem, porra. A cota diminui total. O Vasco já tá na merda com o dinheiro que tem na Série A. Imagina com o dinheiro da Série B. Vai fazer o quê, pô? Vai contratar quem? O Cruzeiro tá lá, ó. Vai continuar mais um ano na Série B. O Botafogo vai cair, já tá na merda financeiramente. Se demora, cai pra Série C. E o Vasco tá indo pelo mesmo caminho desses times, pô. Tá na hora de dar um basta nisso, cara. O torcedor do Vascaíno tá cansado. A gente tá cansado. A gente tá há 20 anos levando esse time nas costas. Nas costas. Hoje a torcida não tem força nem pra protestar. Nem pra reivindicar o nosso direito. Nem pra protestar em jogo que perdeu, ou em mau resultado, ou em goleada. Custou pra torcida ir lá no CT lá e foi lá meia dúzia de pessoas. Antigamente a gente via protesto com centenas de torcedores. A gente via protesto em arquibancada, a gente via protesto em frente a São Januário. Hoje em dia nem força pra isso a torcida não tem mais. Tá cansada de levar o time nas costas, de injetar dinheiro no clube, faz CT, associação em massa e não recebe nada, só recebe derrota, só recebe goleada, recebe vergonha, vexame, não recebe título. É complicado, complicado. Eu não tenho mais muita coisa que falar. É torcer para que o campeonato acabe logo. Torcer para que o campeonato acabe logo e para que a gente continue na Série A, cara. Porque tá difícil. Tá difícil. Há um tempo atrás a gente falava aí que tinha muito time pior que o Vasco. Que o Vasco poderia ficar na Série A porque tinha muito time pior. Botafogo, Goiás, Curitiba. Só que os piores estão começando a ganhar e o Vasco não. A gente vê o Curitiba ganhando. Goiás ganhou uma ali, empatou uma aqui. Atlético Goianiense, Bragantino disparando. Ceará disparando. E aí? E o Vasco estacionado. Então sinceramente é torcer para acabar logo esse campeonato com o Vasco no mínimo, ali o primeiro fora da zona. Porque sinceramente, do jeito que tá jogando, nem Sul-Americano a gente consegue pegar. E olha que só 2 times sobram, hein? Os que não forem rebaixados, praticamente quase todos vão para a Sul-Americana. Fica ali sobrando 2 vagas ali entre o rebaixamento e a Sul-Americana. E corre o risco do Vasco ficar entre essas 2 vagas aí. Entendeu? Então, é complicado. Mais um vexame, mais uma derrota. Tem muito o que dizer, vou encerrar por aqui. Obrigado a todos aí. Boa noite a todos aí. Valeu? Tamo junto aí. Saudações vascaínas.